isso de forma generalizada, você tem toda a razão. É um perigo mesmo. Isso é uma coisa, inclusive, experimental, que foi a partir de uma discussão com a equipe lá, que estava querendo fazer hora extra. Então, diante disso, eles ficam doidos para poder folgar no sábado, para tirar um sábado e um domingo. Então, diante disso, estava-se nessa reunião discutindo critérios que poderiam, dentro de uma avaliação de desempenho de um empregado, de uma boa avaliação de desempenho, critérios que poderiam dar para eles essa folga. Olha, nós estamos falando especificamente de um profissional que atua no rotativo, aonde você tem um índice de infração de 64%. Quer dizer, quando ele chega num quarteirão, se tiver 10 carros estacionados, 6 vão estar sem talão. Então, ele tem a possibilidade de multar sem o menor preocupação de estar procurando a multa. Mais tarde, Jussara deu uma versão diferente para os fatos. Essa gravação apresentada à Rádio Itatiaia é uma discussão do gerente com a equipe a respeito dos 12 critérios de avaliação de desempenho da equipe. Entre esses critérios, um dos critérios para verificar a atividade da pessoa na rua, porque ela fica o dia inteiro na rua sem acompanhamento de ninguém, de nenhuma chefia, para realmente ver se ela está trabalhando ou não. Um dos critérios é o número de multas que ela aplicou. Assustado com a repercussão da notícia, o funcionário da BH Trans, que fez a denúncia, decidiu procurar o sindicato da categoria. Com medo de ser demitido, ele acabou apagando a gravação. O secretário-geral do sindicato disse que já sabia dessa prática e revela que alguns agentes não teriam suportado a pressão. Muito agente aí pegando licença médica, psiquiatra, psicólogo. E esse quadro vem piorando a cada dia, cada vez mais. Mas a gente não tinha ainda uma prova, né, para chegar e contestar. Mas agora, no momento, né, já cabia, já teve, inclusive, o parecer da própria diretoria da BH Trans. Agora é possível sim uma conversação. Inclusive, vamos estar marcando, em caráter de urgência, né, uma reunião com a diretoria da BH Trans. Este empresário, que trabalha em uma ONG que avalia multas de trânsito abusivas, cobra providências urgentes da prefeitura. Uma atitude dessa é totalmente contra a lei. Primeiro, porque fiscal da BH Trans não é cargo comissionado, né? Então, tem alguma coisa errada aí. A denúncia de incentivo à aplicação de multas em troca de folgas revoltou os motoristas da capital. Acho isso aí uma palhaçada, cara. Não tem condições, não. Perde toda a credibilidade, né, a BH Trans. Espero que o Ministério Público tome alguma atitude. Pode levar vantagem em cima de uma coisa dessa, não. E a Cooperativa de Transporte Suplementar de Minas Gerais vai entrar na justiça contra essa prática, que parece absurda, né? Parece não, é absurda mesmo, de incentivar os agentes de trânsito a aplicar multas. Eu vou voltar a falar com o repórter Wagner Vidal. Ficou estarrecido tanto como eu, né, Wagner? Jacinto, como se diz lá no Nordeste do país, muita gente injuriada, né? E como você disse, realmente a Copervan vai tomar providências, vai procurar a justiça para que algo seja feito, porque de acordo com o advogado da Copervan, Luiz Cláudio Carvalho, que está aqui ao meu lado, isso não pode ficar dessa forma, não é isso mesmo, advogado? Bom dia. Bom dia. A questão toda é que a pessoa do Luiz Cláudio Carvalho, como advogado, vai requerer do Ministério Público providências. É uma situação que é um pouco delicada, muito grave, o qual o Ministério Público, o fiscal da lei, tem que tomar as atitudes e todos nós estamos estarrecidos com a situação. Agora, uma coisa interessante, gostaria também de verificar com o Câmara dos Vereadores, que é representante do povo, qual atitude também tomar, porque é incabível essa prática, é incabível essa situação. Advogado Jacinto vai falar com o senhor. Jacinto. O senhor tem conhecimento? Bom dia. Bom dia, um prazer. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. O senhor tem conhecimento de que funcionários da BH Trans, fiscais da BH Trans, sejam exclusivamente para poder fiscalizar o funcionamento do rotativo, que foi a principal justificativa?
que só os funcionários do rotativo é que estariam sujeitos a esse tipo de benefício, entre aspas, vou dizer assim. O senhor sabe disso ou não? Chegou ao meu conhecimento a questão de multas aleatórias, um tipo de perseguição. Mas essa veio aflorar, essa veio numa situação caótica, o qual agora torna uma realidade. Então, essa questão toda ficou a prática da realidade agora, neste momento, pela denúncia da próprio preposto, o próprio funcionário, infelizmente, da BH Trans. Eu queria ouvir de novo o trecho em que a senhora lá da BH Trans explica exatamente que não, tá de cada 10 carros que estão lá, o funcionário especificamente, ele é incentivado. Quer ver? Vamos ouvir um pedacinho de novo, quer ver? Vamos ouvir. Ó. Você tem um índice de infração de 64%, quer dizer, quando ele chega num quarteirão, se tiver 10 carros estacionados, 6 vão estar sem talão. Então, ele tem a possibilidade de multar sem o menor preocupação de estar procurando a multa. É um outro trecho que ela justifica, que é o funcionário específico que cuida do rotativo. Eu não tenho conhecimento disso, que existe um funcionário fiscal da BH Trans especificamente para cuidar de rotativo. Eu sei que tem lá alguns que controlam o rotativo, mas não são fiscais e não estão aptos a fazer multa nenhuma. É bom o Ministério Público mesmo entrar nessa história para poder, o que o senhor disse, o Ministério Público e Câmara Municipal também, para poder a gente saber direitinho o que está acontecendo com a fiscalização da BH Trans. Eu espero que faça isso mesmo. Vou agradecer ao advogado, que o senhor vai entrar não como na cooperativa, o senhor mesmo vai entrar como cidadão, né? É verdade, a gente tem que ser respeitado, né? eu vou entrar com uma pessoa, Luiz Cláudio Carvalho, cidadão, tem que ser respeitado, pedindo providência, pessoa física, não uma pessoa jurídica. Agora, a realidade chegou à tona, é uma indústria de multas. Pois é. Muito obrigado pela participação do senhor, Wagner Vidal, daqui a pouco te chamo de volta. E eu fico indignado porque é só mais um detalhe que vem corroborar, a palavra difícil para você, colaborar é melhor. Vem colaborar em vez de corroborar com essa história de... Eu também acho que radar, né, essa fiscalização através do radar, que também é uma indústria de multas, em que os motoristas só respeitam enquanto estão passando lá pela fiscalização eletrônica e depois não respeitam a velocidade, né? E aí, junto com isso, ainda incentivar, né, a cada vez que o funcionário fiscal multa 3, ele tem direito a fazer hora extra, multa mais tantas, tem direito a folgar no sábado? É um incentivo a multar. Quem está errado tem que receber multa? Tem, mas daí a incentivar. E se não existe uma outra forma de ver se o funcionário, se o fiscal está trabalhando ou não, poxa, tem que sair do bolso do cidadão isso? Um senhor de aproximadamente 65 anos morreu queimado dentro de casa durante a madrugada de hoje, agora há pouco. A nossa equipe Corujinha que foi lá fazer, a equipe da madrugada da Record. Os bombeiros ainda não sabem a causa do incêndio, mas segundo os vizinhos, o idoso bebia constantemente. O incêndio aconteceu nesta casa, aqui no bairro Suzano, na região norte da capital. O Corpo de Bombeiros está aqui ainda, trabalhando para combater o rescaldo das chamas. O fogo teria acontecido em um barracão nos fundos do terreno. Nós vamos entrar aqui, a princípio, uma vítima fatal, um senhor de idade, identificado como senhor Laércio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o senhor, já de idade, teria tentado se esconder em um dos cômodos assim que começou o incêndio, mas acabou tendo o corpo consumido pelas chamas. Muita fumaça ainda sai aqui do barracão, no bairro Suzana, onde este senhor, com idade superior a 60 anos, segundo os vizinhos, teria morrido dentro do barracão. Os bombeiros ainda jogam água para tentar diminuir a fumaça. Vamos tentar entrar aqui no barracão, que a gente pode perceber uma situação muito precária. Poucos móveis, muito material jogado pelo chão, papel nas paredes. E aqui dentro, um cenário de verdadeira destruição. O fogo consumiu boa parte do material que era guardado aqui nesse barracão. O telhado caiu com o calor das chamas.
Os bombeiros ainda verificam aqui que pode ter provocado esse incêndio. Muito desespero aqui dos vizinhos. Segundo informações, seriam 6 barracões no mesmo terreno. Ele estava bebendo desde cedo, vendendo garrafa de refrigerante de 2 litros para poder beber. Aí agora o que aconteceu, não sei. Só sei disso, que ele estava bebendo desde cedo, desde umas 9 horas da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por enquanto é impossível determinar a causa desse incêndio. Os vestígios denotam que o foco inicial foi a partir da cama. A propagação do fogo se deu do quarto para o restante dos cômodos. E a maior concentração de calor, a partir da calcinação da parede, demonstra que o foco principal foi a cama desse cidadão. E a nossa preocupação agora, já que é uma vítima fatal, é preservar o local, passa a ser um local de crime, e a perícia é que vai agora competente para dizer o que aconteceu aqui. Que coisa, hein? São 2 coisas separadas. Uma é a causa do incêndio. A outra é o fato do senhor beber ou não, estar embriagado ou não. É crime beber? Não, não é. Hoje no Brasil está liberado, né? Um senhor de 65 anos, é maior de 18, pode beber. Outra coisa é ele estar bêbado e por conta de estar bêbado ter perdido a consciência e provocado um acidente e esse acidente ter provocado um incêndio e o incêndio ter matado a ele mesmo. São 2 coisas diferentes, né? É por isso que é bom tá, né? Direitinho, né? Sem beber, não bebeu nada. Ó, a vela caiu no cobertor, deixa eu apagar. Outra coisa é estar embriagado sem saber o que está acontecendo e não ter a possibilidade de se safar do incêndio. São 2 coisas completamente diferentes. Infelizmente, agora a polícia vai ter que saber o que aconteceu para identificar as causas da morte. Pode ter acontecido ele ter morrido mesmo de coma alcoólico, por que não? Parece, a polícia que vai identificar isso. Vamos agora para as notícias do esporte. Então aqui, Mara Pinheiro, bom dia. Mara Pinheiro vai trazer para mim e para todos nós as notícias do esporte. Mara. Vamos lá, bom, e a gente começa falando do Ipatinga. E olha, o Tigre precisa acertar a pontaria, viu? Caso contrário, vai ser difícil melhorar o desempenho no Brasileirão. 4 jogos, 3 gols. Sinal de alerta para quem sabe que um gol pode ser decisivo em um campeonato tão difícil como o brasileiro. Que o diga o atacante Adeilson. Domingo passado ele fez 1, mas errou 2 que até agora não saíram da cabeça dele. Mas nada que abale a confiança de quem quer fazer da competição uma grande vitrine. E o atacante vive de gol. Se eu estiver entrando nas partidas e fazendo gol, vou chamar muita atenção do treinador para que ele possa me colocar na partida. Velocidade e precisão nas finalizações. Giba quer todos os jogadores com a pontaria calibrada. Chega finalizando, Adilson. Faz um gol! Afinal, os desafios continuam. Sábado, a missão é superar o embalado Náutico. Tá certo. Bom, e o Ipatinga tem novo reforço, é o volante Chaves. O jogador que foi afastado do Atlético com a chegada do técnico Alexandre Galo deve defender o Tigre até o final deste ano. E a estreia pode ser justamente contra o Atlético na próxima quinta-feira, viu, Jacinto? Incentivo para ele, né? Ó, jogar contra esse time. Vai jogar muito, Chaves, né? O Chaves que todo mundo falou aí que foi injustiçado, né? Até o Dadá comentou isso, daqui a pouquinho a gente fala isso com ele. Bom, e outro jogador afastado do Atlético também tem destino certo. O atacante Vanderlei acertou com o Botafogo. E olha só, quem diria? A indicação foi do ex-treinador atleticano, o Geninho. Isso mesmo, coisas do futebol, né? Pois é, agora vamos falar daqueles que estão prestigiados no clube. Há praticamente 1 ano, o Atlético bateu o São Paulo em pleno Morumbi. O castigo tricolor saiu da base, do banco e do país. E desta vez pode pintar mais uma revelação em forma de carrasco. O Galo já demonstra que a solução do Atlético está na base. Sempre tem algum jogador, a gente procura não citar, até para preservar essa situação do atleta, né? É a chance também dele de mostrar a sua qualidade, porque o Galo acompanhou, os auxiliares acompanharam. Então é a chance que você tem, às vezes, de mostrar o seu futebol e ser requisitado no profissional. E o novo técnico já vem usando e abusando da garotada do clube. No último jogo, relacionou os zagueiros Welton Felipe e Werley, o volante Denilson e o meia Yuri. E deu certo. O Galo teve a primeira vitória no Brasileiro. Já no ano passado, contra o São Paulo, próximo adversário,
o jovem Paulo Henrique estreou e marcou o gol da vitória. A ascensão rápida rendeu um contrato com o Heerenveen da Holanda. O Atlético sempre teve essa característica de revelar jogadores, então eu acho que o segredo sempre foi esse, dessa mescla com os jogadores da base e a experiência, e eu acredito que agora tem tudo para ser novamente, porque tem bons valores que agregaram ao nosso grupo há pouco tempo. O primeiro coletivo da semana foi contra os juniores. Pelo visto, mais atletas serão promovidos, mas Galo não adianta os nomes. Senão já viram um